Graça e paz. Hoje vamos à leitura do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Um capítulo muito especial. É o capítulo onde Jesus envia os seus apóstolos, os 12, para fazerem a missão, para que façam o que ele fez. E para isso ele dá autoridade a esses 12. Mas esse texto, esse capítulo, ele também serve para todo aquele discípulo de Jesus que está disposto então a pregar o Evangelho. Ele prepara qualquer discípulo para as coisas que acontecerão com aquele que realmente se propõe a ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus e fazer as obras que ele faz. Aqui não está falando apenas da autoridade recebida, do poder recebido, do privilégio de poder fazer coisas sobrenaturais na autoridade do nome de Jesus, de curar enfermos, até de ressuscitar mortos. Mas está falando também do preço a ser pago por isso. Então é algo de muita seriedade, mas também de um grande privilégio para todo discípulo. E ele prepara, fala mesmo coisas que, olha, vai acontecer realmente, vão acontecer perseguições, traições, até na família vocês não vão ser compreendidos, mas vale a pena, então haverá recompensa, e por isso é um capítulo tão completo. E esse capítulo que fala dessas coisas realmente não pode ser usado apenas para os apóstolos. E também não era apenas para aquele momento. Certamente Jesus está falando do processo todo, do prosseguir da vida desses apóstolos também, porque muitos deles, que está relatado nas próprias Escrituras, e também há muita comprovação histórica de que eles realmente pagaram um alto preço por pregar o Evangelho, mas também tiveram ali a unção do Espírito Santo sobre a vida deles, onde eles, em alguns momentos, até ficaram diante de autoridades, e as autoridades ficavam pasmas com a sabedoria, com a inteligência, com a capacidade desses homens, mesmo sendo ali a maioria deles pescadores, mas falavam com autoridade, realmente eram pessoas que tinham sido preparadas pelo Mestre embaixo da unção do Espírito. Então, eu estou dando essa longa explicação no início do capítulo, para que você vá identificando, enquanto lemos, todas essas características que eu falei agora, todas essas situações que vão sendo narradas aqui no capítulo 10. Então, vamos à leitura. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Então, atenção às instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Aqui já fala uma coisa muito interessante, diferenciando aqui bastante do que Jesus diz depois da sua ressurreição, antes da sua ascensão, quando ele realmente autoriza os seus discípulos a serem testemunhas, não só na casa de Israel, mas também que vá aos samaritanos e também aos gentios. Então aqui era restrito, ele disse que não era o tempo então de chegar a esses povos, mas que era para se concentrar aqui
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então, o que ele está dizendo é: você não precisa ir com bens, com material, com suprimentos, porque você vai receber essas coisas onde você for. E aqui os detalhes: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Aqui, então, nós temos algumas coisas muito interessantes, né, a respeito do juízo, né, que o juízo não é apenas sobre pessoas, mas o juízo também será contra cidades. Sodoma e Gomorra foi uma cidade amaldiçoada por causa da desobediência, da rebeldia, do pecado, né? Mas aqui ele está dizendo que quem recusar os seus discípulos, a cidade ou a casa que recusar os discípulos de Jesus, a quem ele chama de pequeninos, ele diz que haverá um maior rigor contra essa cidade por terem rejeitado os discípulos e a palavra pregada por eles. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então aqui esse trecho é bem claro que isso aqui não aconteceu nesta missão em que eles saíram, mas essas coisas aconteceram posteriormente. Então Jesus não estava preparando apenas para aquele momento, mas também para toda a jornada daqueles discípulos que serviriam posteriormente ao Senhor Jesus. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos o odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Então, aqui está referindo a ele mesmo. Ele mesmo foi acusado de expulsar demônios porque ele estava fazendo isso em nome de Beelzebu. Ou seja, o seu próprio Senhor Jesus foi acusado de fazer as coisas por ser
por ser chamado de Beelzebul, imagina então os seus discípulos, né? Então, isso acontece, já aconteceu comigo, de acusação, de humilhação, de muitas coisas que me falaram, justamente por saberem que eu era um discípulo de Jesus, e de querer andar em santidade, em fidelidade, era provocado, pessoas tentaram me irritar, tentaram me agredir, fui acusado de coisas que eu não fiz. Então, realmente, essa situação acontece. Mas o que devemos fazer? Permanecer firmes, confiantes no nosso Senhor. No final de tudo, né, seremos salvos, isso tudo vai valer muito a pena, e também nós devemos fazer isso amando aqueles que nos odeiam, né, como ensinou o próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. É isso que ele repete aqui. Vão acontecer acusações, mas será revelado, tudo será revelado. Não tenha medo, como ele diz, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem que fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem sejam os da sua própria família. Eu entendo aqui que quando ele está dizendo que ele não veio trazer paz, mas espada, ele não está se referindo que essa é uma atitude da parte dos discípulos, mas é uma atitude que outras pessoas farão contra os discípulos. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho, nos manter na verdade, nos manter na palavra, nos princípios, virão espadas contra nós, virão acusações, não será fácil, e nós temos que ter coragem, nós temos que continuar firmes, porque Ele cuida de nós, cada um de nós. E o pior tipo que fere mais a nós é quando acusações ou palavras vêm de próprios familiares. Aí é que nós precisamos, então, ter ainda mais confiança no nosso Deus. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama ao seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. É radical assim mesmo. Com Jesus não há um meio termo. Ele quer exclusividade, ele quer o amor incondicional por ele, e é assim que devemos amá-lo, e é assim que devemos provar o nosso amor e a nossa fidelidade por ele. Nada, nem ninguém pode ser maior, mais importante na nossa vida, pode ocupar o lugar do nosso Salvador. E aqui está dizendo um segredo muito interessante.
Quando nós temos medo de perder a nossa vida, quando nós temos medo de perder aquilo que temos, nós perdemos. Mas quando não há mais esse temor, quando não há mais esse medo de perder, nós ganhamos. Então, fique confiante nisso, porque é algo da parte do Senhor e eu já experimentei essa fidelidade de Deus, também você precisa experimentar. Realmente nós ganhamos e não perdemos. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, como eu falei, é como ele nos trata, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então não haverá recompensa apenas para nós, por fidelidade ao Senhor. Também a recompensa virá para aqueles que nos recebem bem, quem abre o coração, quem de alguma forma alivia a nosso sofrimento, nem que seja a nossa sede. Então Deus olha com muito carinho aquele que tem esse coração para ajudar, para receber, para ouvir, para aceitar. Quem recebe um discípulo do Senhor Jesus também está recebendo o próprio Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Espero que essa palavra tenha sido também muito edificante para você. Amanhã nós vamos na leitura do capítulo 11, também será um capítulo assim muito edificante para nós. E não esqueça de, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu estou deixando aqui essa bolinha aqui onde você pode se inscrever no canal. Estou deixando aqui também uma lista dos capítulos que nós estamos lendo, né? Se você ainda não acompanhou a leitura desde o capítulo 1, então volte lá para o capítulo 1 e leia na sequência. Você vai ser muito, muito, muito edificado, edificada por essa leitura. É a minha intenção, edificar você com essa leitura e que você compreenda os princípios desse livro, desse evangelho. Deus o abençoe.